O que aconteceria com o seu corpo se você parasse de comer açúcar pelos próximos 14 dias? Parece pouco tempo para uma transformação incrível, mas a verdade é que mudanças reais, tanto internas quanto visíveis, começam a aparecer antes do fim da segunda semana. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, trabalho com medicina e nutrição há anos e vou te explicar passo a passo o que tem de acontecer quando você aceita esse desafio de 14 dias sem açúcar. Antes de mais nada, por açúcar aqui, entendemos principalmente a sacarose, o açúcar de mesa, que é uma molécula composta por duas partes, glicose e frutose. Quando você ingere sacarose, ela se divide em glicose, que eleva rapidamente a glicemia e provoca a liberação de insulina, e frutose, que é metabolizada principalmente pelo fígado. Ambos fornecem energia, mas o que preocupa é o excesso e a frequência desse fornecimento. No Brasil, em média, o consumo anual de açúcar por pessoa é estimado em dezenas de quilos, muito acima do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. A OMS sugere reduzir os açúcares livres para menos de 25 gramas por dia, aproximadamente 6 colheres de chá, como meta para benefícios adicionais à saúde. Com esse contexto, vale o desafio. 14 dias é suficiente para quebrar padrões, reduzir picos e começar a reprogramar seu metabolismo. Se você está curioso para seguir comigo, antes de continuar, se inscreva no canal e deixe um like. Vou trazer mais conteúdos embasados para quem quer entender o que acontece por trás do prato. Agora, vamos ao que acontece dia a dia. Nos primeiros dias, especialmente de 1 a 3, você pode sentir o impacto direto da abstinência. Açúcar ativa o circuito de recompensa do cérebro, liberando dopamina. Reduzir abruptamente a ingestão leva a uma queda nessa sensação de prazer. É por isso que muitos relatam vontade intensa por doces, irritabilidade, cansaço e até dor de cabeça. Do ponto de vista metabólico, porém, já há sinais positivos. Sem as entradas constantes de glicose rápida, os picos de glicemia diminuem e a insulina não precisa subir com tanta frequência. Isso reduz a oscilação entre saciedade e fome, e nos primeiros dias é comum perder alguns quilos, que correspondem sobretudo à retenção de líquidos. O açúcar eleva a insulina e a insulina faz os rins reterem sódio e água. Essa perda inicial varia muito, mas muitas pessoas notam 1 quilo ou mais nos primeiros dias, dependendo do ponto de partida. É importante lembrar que isso é diferente de perda de gordura real, que leva mais tempo. Entre os dias 4 e 7, começa uma fase de adaptação. O corpo e o paladar começam a recalibrar. Frutas e alimentos menos doces passam a agradar mais, e aquela necessidade quase automática de repetir a dose de açúcar ao final da refeição tende a reduzir. Em paralelo, marcadores inflamatórios, como a PCR, proteína C reativa, um sinal de inflamação no corpo, podem começar a cair, em média. Explico rápido. PCR é um exame que indica se há inflamação sistêmica. Reduzir fontes alimentares que estimulam inflamação crônica, como o consumo excessivo de açúcares simples, tende a baixar esse marcador ao longo do tempo. Você também vai perceber que o apetite fica mais equilibrado, menos vontade de beliscar o tempo todo e há menos inchaço inicial, porque a oscilação de glicose e insulina é mais suave. De 8 a 10 dias, entramos em algo que eu chamo de reprogramação metabólica inicial. A sensibilidade à insulina, que é a capacidade das células de responderem à insulina para absorver glicose, tende a melhorar quando diminuímos picos repetidos de açúcar. Isso não é uma promessa absoluta para todos, mas em muitos estudos e observações clínicas há uma tendência de melhora. Com isso, vem uma diminuição da compulsão por doces. O circuito de recompensa cerebral começa a se ajustar, o sono costuma ficar mais estável, e o humor também, porque flutuações bruscas de glicemia afetam neurotransmissores. Além disso, a clareza mental e o foco frequentemente melhoram. Muitos relatam sentir menos neblina cerebral e mais concentração ao completar essa primeira semana e meia sem açúcar. Nos dias 11 a 14, as mudanças ficam mais evidentes externamente. Você tende a notar redução do inchaço abdominal e menos gases, fruto de uma microbiota intestinal que começou a se adaptar a uma dieta com menos açúcar disponível para fermentação por bactérias que produzem gases. A pele também pode apresentar melhoras.
Quando ingerimos muito açúcar, processos como glicação, em que moléculas de açúcar se ligam a proteínas da pele, podem acelerar o envelhecimento cutâneo e aumentar a oleosidade. Reduzir o açúcar pode diminuir essas reações e resultar em pele com aparência mais equilibrada. Em termos de composição corporal, uma queda de peso na faixa de 1 a 3 quilos em 2 semanas é comum para muitas pessoas, especialmente se o corte de açúcar reduzir calorias e retenção de líquidos, mas isso varia conforme metabolismo, atividade física e composição da dieta. Parâmetros cardiovasculares, como triglicerídeos e pressão arterial, podem mostrar sinais iniciais de melhora também, especialmente em quem tinha níveis elevados, embora mudanças mais robustas exijam mais tempo. Agora, um ponto que sempre gera dúvida: por que o mel não é automaticamente livre de culpa? O mel é uma fonte natural de açúcar composta majoritariamente por glicose e frutose, assim como a sacarose e a glicose mais frutose. Metabolicamente, uma colher de mel impacta a glicemia e o fígado de maneira semelhante a outras fontes de açúcar. A diferença está em doses, composição de micronutrientes e contexto, não em isenção total de efeito. Em termos práticos para esse desafio, é prudente moderar o mel da mesma forma que moderaríamos outros açúcares, lembrando que natural não é sinônimo de inofensivo em excesso. Vou preparar um vídeo à parte para entrar mais a fundo nessa polêmica e mostrar comparações claras entre quantidades e efeitos. É importante também colocar algumas informações sobre consumo e risco sem sensacionalismo. O consumo excessivo de açúcar tem sido associado em estudos a várias condições: ganho de peso, resistência insulínica, esteatose hepática, gordura no fígado e aumento de marcadores inflamatórios. Em ciência, dizemos associado a, ou sugere-se que, porque a relação com doenças complexas envolve muitos fatores: genética, estilo de vida, atividade física, sono e outros alimentos consumidos. Não vou prometer que 14 dias vão curar diabetes ou reverter doenças crônicas. O que eu afirmo, com base em evidências e prática clínica, é que uma redução consistente do açúcar melhora sinais metabólicos iniciais, diminui compulsões e pode ser o ponto de partida para mudanças duradouras. Na prática, o que evitar nesses 14 dias? Basicamente, nada de doces óbvios: bolos, biscoitos, brigadeiro, chocolates ao leite, refrigerantes, sucos de caixinha e sobremesas ricas em açúcar. Fique atento a fontes escondidas: molhos industrializados, iogurtes adoçados, bebidas esportivas e até certos pães podem conter quantidades consideráveis de açúcares livres. Prefira água, chás sem açúcar, café sem adoçar, frutas inteiras, com moderação, e alimentos minimamente processados. Se você usa medicação para diabetes ou tem condições crônicas, não faça mudanças alimentares drásticas sem orientação profissional. Reduzir açúcar pode alterar necessidade de dose em quem usa insulina ou certos medicamentos e requer acompanhamento. Também vale um esclarecimento sobre vício. O açúcar acende o circuito do prazer no cérebro, liberando dopamina de forma muito similar, em termos de reforço, ao que acontece com outras recompensas. Dito isso, é inadequado equiparar juridicamente ou socialmente o consumo de açúcar ao uso de drogas ilícitas. Melhor dizer que há semelhanças neurobiológicas em padrões de reforço e compulsão, e que reduzir a exposição frequente a estímulos muito palatáveis pode ajudar a quebrar o ciclo de desejo. Se você aceitou o desafio, anote alguns passos práticos. Faça um inventário do que costuma comer, remova tentações óbvias da casa, planeje lanches com proteína e fibras para manter saciedade: ovos, iogurte natural, castanhas, legumes crus, hidrate-se e durma bem. Sono adequado é essencial para regular fome e saciedade. Registre como se sente no dia 1, no 7 e no 14. Energia, sono, humor, peso, medidas e aparência da pele. Volte aqui e conte nos comentários o seu relato. Eu vou compilar as experiências e compartilhar os achados com a comunidade.
Para finalizar, este desafio de 14 dias sem açúcar não é uma solução mágica, mas é uma intervenção de curto prazo com potencial real de iniciar uma transformação metabólica e comportamental significativa. Se você tem dúvidas específicas, condições de saúde ou usa medicamentos, busque orientação médica antes de começar. Aceita o desafio? Faça as 2 semanas e volte aqui para contar o que mudou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E vamos transformar hábitos com informação e ciência.